Judas Iscariotes foi o responsável pela traição de Jesus. O homem acompanhou o Messias por anos e ajudou em grande parte do trabalho realizado pelos discípulos. Mesmo assim, quando teve oportunidade, Judas trocou seu mestre por apenas 30 moedas de prata. Isso todos sabem, não é verdade? Porém, por que ele fez isso? Qual o significado por trás dessas 30 moedas? A Bíblia o chama de traidor e menciona que ele foi instigado pelo próprio diabo em algumas de suas ações. Se você ler a passagem de Mateus, que menciona o perfume de 300 denários, vai notar que em seguida o texto conta a traição de Judas. Mateus afirma que ele foi aos principais sacerdotes, provavelmente judeus, que tinham preconceito para com os galileus, e ofereceu seu mestre. Eles pagaram para Judas apenas 30 moedas de prata. A dualidade entre o perfume e o pagamento de Judas é muito interessante. Maria gastou 300 denários para ungir e exaltar Jesus. Já o traidor aceitou míseras 30 moedas, 10 vezes menos para entregar seu mestre à morte. Além disso, o valor em si tinha determinado simbolismo. Segundo a lei mosaica, dada por Deus a Moisés, 30 moedas era o que deveria ser pago a um senhor de escravo quando seu servo morresse. Se o escravo morresse acidentalmente ao ser chifrado por um boi, seu mestre deveria ser ressarcido com 30 moedas de prata. Isso demonstra o quanto Judas e os principais sacerdotes desprezavam Jesus. Esse galileu pobre e humilde não era nem de longe o judeu poderoso e político que esperavam. Eles não davam nenhum valor para esse Messias, pois para eles o Salvador devia ser um grande guerreiro que viria para libertá-los de Roma através de algum conflito bélico. O Messias humilde que veio para ser crucificado não valia nada para eles. Sua morte valia o mesmo que a de um escravo. Classe essa da sociedade que era muito desprezada. Apesar dessa escolha de Judas ser terrível e bastante absurda, ela havia sido prevista por Deus. Todos esses eventos faziam parte do plano divino e tinham como objetivo levar Jesus à cruz, para que seu sacrifício fosse feito. O Antigo Testamento continha profecias sobre a traição de Jesus e o Cristo disse que seu caminho seguia aquilo que estava determinado. Podemos encontrar essa fala do Messias no livro de Lucas. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas 22, 22. Jesus não só sabia da traição de Judas, como entendia que esse evento fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. O homem estava predestinado a fazer esse absurdo ato de infidelidade. Porém, isso não inocenta Iscariotes. Como esse mesmo versículo diz, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus governa o universo com tanto poder e autoridade que o próprio fluxo natural das coisas segue sua vontade. Judas escolheu e agiu conforme sua vontade, que era exatamente como o Criador havia planejado. Não há como tirar sua culpa, mesmo que faça parte de algo predestinado. Além da própria vontade traidora, o tesoureiro dos apóstolos também estava sendo influenciado por forças malignas. O livro de João conta no capítulo 13 que Satanás havia entrado em Iscariotes. No capítulo 6 do mesmo livro, Jesus Cristo afirmou que um
dentre seus 12 discípulos mais próximos era do diabo. O homem estava sob influência do inimigo, que sem dúvida tinha muito interesse na morte do Filho de Deus. Mais uma vez, isso não tira a culpa de Judas. Ele estava seguindo os próprios desejos, ainda que estivesse sendo instigado pelo diabo. Sua cobiça já existia. O inimigo apenas a aflorou ainda mais. O mais interessante é perceber que, apesar de estar possesso, Judas não demonstrou externamente a possessão. Ele não começou a andar pelas paredes, não falou com uma voz estranha ou agrediu outras pessoas. Não, ele seguiu seu caminho de forma velada, escondendo os desejos malignos que ardiam dentro de seu coração. Sem dúvida, esse é o tipo mais perigoso de possessão, segundo o cristianismo, aquela que é assintomática. Resumindo, Judas traiu Jesus por conta de vários fatores: sua cobiça, infidelidade e decepção com o Messias o motivaram a agir incorretamente. Influenciado por Satanás, Iscariotes cumpriu o plano divino para que o sacrifício da cruz acontecesse. Judas estava consciente de sua atitude e não desistiu de seu plano, mesmo ao ouvir as duras palavras de Jesus acerca da pessoa que o trairia. Pelo contrário, o traidor agiu com dissimulação e hipocrisia. Judas perguntou ao mestre se, porventura, seria ele o traidor. Claro que, neste momento, ele mesmo já sabia suas intenções sombrias. Judas traiu Jesus porque, para ele, a vida do Filho de Deus e Salvador dos homens valia simplesmente 30 moedas de prata. Curiosamente, uma quantia 10 vezes menor que a do perfume que Maria derramou em um ato de sublime devoção. Para o cristianismo, Iscariotes foi plenamente responsável por suas ações. Certamente, ele será punido por toda a eternidade. Deus é quem sabe.